Univesp TV, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema Listas duplas e operadores. Marcelo Manzato, professor. Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores para a Univesp. Essa é a nossa videoaula de número 8, onde a gente vai ver alguns conceitos adicionais de tipos de dados. Na aula passada a gente terminou com o conceito de strings na linguagem Python, e nesta aula a gente começa com o aprendizado de listas, tuplas e os operadores. Então vamos começar. A tela se divide entre a apresentação de slides de fundo cinza e texto preto e a janela de vídeo do professor, no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Ele abre e fecha colchetes. Então, o que é uma lista? Uma lista é uma sequência de objetos. Esses objetos podem ser de qualquer tipo, podem ser do tipo int, float, outras listas. Inclusive, Python permite que você misture, né, esses tipos diferentes dentro de uma mesma lista. Os objetos, né, como eu falei, podem ser números, strings e outras listas, né, como eu acabei de falar. E no caso da linguagem Python, uma lista é representada por objetos separados por vírgula e envoltos por colchetes, que são esses símbolos que estão aqui. Bom, então aqui a gente tem alguns exemplos de listas que são criadas na linguagem Python. Então, por exemplo, nessa primeira linha eu estou criando uma variável pets, que é uma lista composta por 3 strings, cão, gato e peixe. Aqui embaixo eu consulto o conteúdo desta variável, e aí o meu interpretador me retorna a lista criada na linha de baixo. E aqui eu estou criando uma lista heterogênea chamada de L, que é composta então o primeiro elemento desta lista é o int 1, o segundo elemento é a string AB, terceiro elemento é uma outra lista vazia, porque você está abrindo e fechando o colchete, sem nada ali dentro. E o último elemento é uma outra lista composta pelos elementos, pelos ints 1 e 2. E aí aqui novamente eu estou consultando o conteúdo dessa variável e o meu interpretador também me retorna embaixo essa lista criada. Novos slides com o título Listas e 2 exemplos. Primeiro, linha 1. Pets igual a, abre colchetes, cão, gato, peixe, tudo entre aspas, simples, fecha colchetes. Linha 2, pets. Resposta, abre colchetes, cão, gato, peixe, tudo entre aspas, simples, fecha colchetes. Segundo, linha 1, L igual a, abre colchetes, 1AB entre aspas, simples, abre e fecha colchetes, abre colchetes, 1, 2, fecha colchetes 2 vezes. Segunda linha, L. Resposta, abre colchetes, 1AB entre aspas simples, abre e fecha colchetes, abre colchetes, 1, 2, fecha colchetes 2 vezes. Bom, a gente tem alguns operadores que podem ser realizados, podem ser aplicados em listas, os quais alguns deles são perfeitamente possíveis, né, de você aplicar tanto com strings como também com listas. Então, por exemplo, na aula passada, a gente viu que colocar um nome da variável e em seguida, entre colchetes, um número, esse número representa um índice ou uma posição que vai nos indicar, então, vai nos retornar o elemento daquela posição da lista.
Então, no caso, lembrando que pets a gente criou como uma lista, como essa que está aqui, composta então pelos elementos cão, gato e peixe. E aí aqui eu estou retornando o primeiro elemento desta lista, que pelo índice 0, e aí ele me retorna simplesmente o primeiro elemento, que é cão. Também é possível, pessoal, você utilizar os índices negativos da mesma maneira que a gente fez com strings. Então, quando a gente usa número negativo lá nos índices, você está acessando da direita para a esquerda. Então, aquela lista L heterogênea que a gente criou aqui atrás, que era essa que está aqui, ó, ela tem como último elemento a lista 1, 2. E para acessar esse elemento, a gente pode fazer L entre colchetes menos 1. Então a gente acessa este último elemento, que é uma lista que contém os elementos 1, 2. Tá? A gente consegue também utilizar outros operadores com listas. Então, você pode usar o operador in para verificar se um elemento está contido naquela lista. Se não está contido, o mais é a concatenação entre duas listas. O vezes, né, o multiplicar, que é o asterisco, ele vai pegar uma lista e vai multiplicar por um inteiro. Ele vai, quer dizer, ele vai multiplicar, se você multiplicar por 2, por exemplo, ele vai duplicar aquela lista de tamanho, tá? O operador len retorna o tamanho da lista, e aí as funções min, máximo e sum retornam o menor elemento, o maior elemento e a soma dos elementos contidos naquela lista. Tá legal? No slide, o operador len e as funções min, max e sum estão seguidos de parênteses vazios. Aí, pessoal, a gente tem também uma diferença, né, um conceito, na verdade, importante, que a gente viu que, no caso das strings, quando você cria uma string, você não consegue alterar mais ela. Então eu posso até mostrar aqui um exemplo para vocês. Novo slide intitulado Listas Mutáveis e o texto. Uma diferença importante entre listas e strings é que listas são mutáveis, isto é, seu conteúdo pode variar. Exemplo, linha 1, pets igual a lista com as strings cão, gato, peixe. Linha 2, pets índice 1 igual a string galinha. Linha 3, pets. Resposta, lista com as strings cão, galinha, peixe. A seguir, o professor compartilha a interface do computador com o programa PyCharm aberto. No lado esquerdo há uma lista de pastas, sendo a de nome exemplo 1 selecionada. À direita, uma janela em branco. Se a gente cria, por exemplo, uma string chamada de ABC, e aí você tenta alterar o primeiro caractere, por exemplo, dessa string, mandando receber, por exemplo, o caractere X, se eu executar este código, ele vai dar um erro porque aquele objeto string ele não pode ser alterado, quer dizer, a string ela é imutável. Na janela em branco, o professor cria os comandos str igual a string abc, índice 0 igual a string x. Uma mensagem de erro surge no interpretador. No caso de listas, pessoal, você já consegue fazer isso. Então vamos ver um exemplo. Se eu crio, por exemplo, uma lista L composta pelos elementos 1, 2 e 3, e aí eu faço, por exemplo, L de 0 recebe o número 4, por exemplo, então se eu executo isso daqui, ele vai funcionar normalmente, né? E se eu quero mandar, por exemplo, imprimir essa lista, a gente vai conseguir verificar que
a lista foi de fato alterada. Antes valia 1, 2, 3, agora vale 4, 2 e 3. Para imprimir a lista, o professor cria o comando print L entre parênteses. Na sequência, retorna os slides. Então, listas são mutáveis. Você consegue fazer a alteração, como está aqui, de um determinado elemento daquela lista já criada. Então aqui, né, como eu já falei, né, no caso das strings são imutáveis. Eu já mostrei isso para vocês, já falei sobre isso também, né, na aula passada. Novo slide com o título Strings imutáveis e o texto. Já strings são imutáveis, ou seja, não podemos alterar caracteres isolados de uma string já criada. Exemplo, linha 1, nome igual a string Maria com M maiúsculo. Linha 2, nome índice 0 igual a string M minúsculo. Resposta, erro. Linha 1, nome igual a string Maria com M minúsculo. Resposta, ok. E aí, essa também é a principal diferença, pessoal, com um novo tipo de dado que a gente vai ver nesta aula, que são as tuplas. As tuplas, pessoal, são iguais às listas, só que a única diferença é que elas são imutáveis. Então, se você quer criar uma lista que não deve ser alterada após a sua criação, você pode criar uma tupla. E como que a gente cria uma tupla? É simples, basta você substituir os colchetes por parênteses. Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma tupla chamada de dias, que contém os elementos que são strings, né, seg, ter e qua, né? E se eu quisesse, por exemplo, fazer uma alteração neste terceiro elemento, fazendo isso daqui, né, dias do índice 2 receber key, por exemplo, ele vai me acusar um erro, tá? Por quê? Porque tuplas são imutáveis. Tudo bem? Existem também vários métodos que podem ser usados com listas. Então você pode chamar, por exemplo, a função append numa lista já criada, que vai adicionar um elemento no final desta lista, né? Então ele vai pegar esse elemento cão e vai adicionar aqui no final da lista de pets. E aí a gente tem outros métodos que podem ser também usados. Então a gente tem o método count, que vai contar quantos elementos a gente tem na lista, o index, que vai retornar o elemento de uma determinada posição que você passa como parâmetro para essa função, o insert, para inserir um elemento numa determinada posição, entre vários outros métodos, tá, que podem ser usados com listas. Novos slides com o título Métodos e o exemplo. Linha 1, pets.append e a string cão entre parênteses. Linha 2, pets. Resposta, lista com as strings cão, gato, peixe, cão. Os métodos count, index, insert, pop, remove, reverse e sort estão seguidos de parênteses vazios. Olha aqui alguns exemplos, né? Então eu estou contabilizando quantos elementos eu tenho, quantos elementos cão eu tenho na minha lista de pets. Tá? Então ele me retorna 2 unidades. Eu quero retornar, por exemplo, qual que é a posição do elemento gato nessa lista. Então ele vai me retornar o índice correspondente. Quero inserir, por exemplo, o elemento galinha na primeira, na segunda, né, posição, né, que começa com 0, na segunda posição da lista, tá? Então ele vai inserir aqui o objeto galinha. Pop, pessoal, vai te retornar o último elemento da lista, tá? Então ele vai remover e vai retornar aquele último elemento, que é esse aqui, né? Lá daquela lista de pets.
O remove remove um elemento que você passa com um parâmetro. Então eu quero remover peixe, ele vai remover, né, esse elemento lá da lista. A função reverse vai mudar, né, vai fazer o reverso daquela lista, né, colocar ela o último vira o primeiro, né, e assim por diante, tá? E a função sort, por fim, faz a ordenação alfabética daquela lista, se for strings, e no caso, se for inteiros ou floats, ele vai fazer uma ordenação numérica, né, crescente daquela lista. Tá bom? Novo slide com mais exemplos. Linha 1, pets.count e a string cão entre parênteses. Resposta 2. Linha 1, pets.index e a string gato entre parênteses. Resposta 1. Linha 1, pets.insert, o elemento 1 e string galinha entre parênteses. Linha 2, pets. Resposta: lista com as strings cão, galinha, gato, peixe, cão. Linha 1, pets.pop, abre e fecha parênteses. Resposta: string cão. Linha 1, pets. Resposta: lista com as strings cão, galinha, gato, peixe. Linha 1, pets.remove e a string peixe entre parênteses. Linha 2, pets. Resposta: lista com as strings cão, galinha, gato. Linha 1, pets.reverse, abre e fecha parênteses. Linha 2, pets. Resposta: lista com as strings gato, galinha, cão. Linha 1, pets.sort, abre e fecha parênteses. Linha 2, pets. Resposta: lista com as strings cão, gato, galinha. Imagem do professor em tela cheia. Então é isso, pessoal. Essa aí foi a nossa aula sobre listas, tuplas e operadores. Então, eu peço que vocês tentem dar uma estudada melhor nessas funções, testem elas, né, para verificar aí o funcionamento de cada uma. E é isso aí, a gente se vê então na próxima videoaula. Obrigado. Univesptv.com.br